Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Esperançar Hoje, trazendo esperança aos corações, mostrando que a esperança ela é dinâmica e ela é construída hoje. O amanhã que nós desejamos tanto e que almejamos tanto deve ser construído hoje por todos nós e por cada um de nós. Estamos aqui reunidos. Bom dia, Padre. Bom dia, Doutor Porto. Bom dia, Eliene. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É uma honra e uma alegria receber vocês, não é, Padre? É isso aí. E a alegria ter você conosco de novo, caso você já tenha nos acompanhado no mês passado. E se você que é novo aqui também, seja bem-vindo. Estamos aqui para plantar e semear esperança por esse mundo, essa esperança que é tão necessitada nos dias de hoje. É um mês muito colorido, né? Não é à toa que vocês estão... Combinando. Combinando, isso né, é muito especial, que inclusive é o tema do nosso podcast hoje, né, Spotify? Exatamente. Nós estamos aqui para comemorar, né, e para abrir aqui para nós o Outubro Rosa, esse mês tão bonito, né, que fala da luta, né, contra o câncer de mama, e falar nessa luta é falar, né, do GEON, é falar de vocês dois, da sua luta. Então, apresento aqui a todo mundo, Dr. Luiz Porto, meu amigo querido, pai da minha amiga Karine, do meu grupo de oração, sogro do meu amigo Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Porto. O que o senhor pode nos falar de esperança quando o senhor fala no GEON? Bem, o GEON surgiu talvez com essa implícita esperança. Nós vimos dezenas de mulheres morrerem com câncer de mama praticamente sem terem chance de sobreviver, porque já chegavam em fase muito avançada. A partir de um congresso na Europa, quando nós observamos a experiência de Portugal, que estava promovendo a educação da comunidade contra o câncer de mama, nós resolvemos trazer aquela experiência para cá. Isso em que ano o congresso? 1979, 80. Olha, Já 42 anos que a gente plantou essa esperança. plantou a esperança. Agora o GEON surgiu mesmo há 30 anos. Então, no decorrer da nossa conversa aqui, eu vou contando os passos que foram dados e os que serão dados daqui para frente. Com certeza. A partir desse Outubro Rosa. Sim, muito bom, né, Padre? Me diga uma coisa, doutor Porto, e o GEON surgiu há 30 anos, o senhor me falou, surgiu com o senhor é o fundador, me fale um pouco sobre isso. Foi uma experiência interessante. Quando nós voltamos de Portugal, nós abordamos o poder público. Não fomos muito bem recebidos. Então, Secretaria Municipal de Saúde, que era Secretaria de Ensino, que era, nós queríamos começar pelas professoras. Sim. Nós procuramos a Secretaria de Educação do município e o secretário, o médico, disse: não, a Secretaria está preocupada em estudar português e matemática. Saúde é um corte transversal e no momento eu queria que ele disponibilizasse as professoras para a gente fazer palestras sobre os cânceres que estavam aumentando pelo aumento da expectativa de vida da população, principalmente o câncer de mama. E ele disse: não, nós levamos uns folders, avisos para a comunidade. Sim. Deixa aqui que eu vou analisar com os meus assessores. E nunca nos deu qualquer resposta. Aí a gente ficou, o professor Haroldo de Laçaba, então, viu. Disse: não, vamos tentar outra oportunidade. Eu sei que ainda demorou, de 1980, nós só fomos praticamente na década de 90, foi que nós conseguimos viabilizar um grupo que pudesse implantar a ideia do controle do câncer de mama pela educação da comunidade de leigos e pela educação dos profissionais de saúde. Doutor Porto, e esse grupo era constituído majoritariamente por médicos, havia outros voluntários, como que é isso? Não, aí surgiu tem uma história bem singular. Esse contato com Portugal, eles mandaram um modelo de seminários que eles faziam com as professoras. Então a Maria Luísa Fontenelle assumiu a prefeitura. E eu fui conversar com ela sobre as ideias que a gente tinha. Ela disse: quer fazer um seminário? Disse: quer. Então, projeto que a gente faz. Então, a gente fez um seminário, convidamos alguns professores locais
e o professor do Rio Grande do Sul, que era um dos tribunos da luta contra o câncer no Brasil, o professor Mário Rigato, e ele aceitou, e nós fizemos o primeiro seminário na educação contra o câncer em Fortaleza, para dirigir os professores da rede municipal. E aí, quando terminou o seminário, o sucesso foi absoluto. Nós tínhamos 200 Maravilha, né? E aí elas vieram, uma delas trouxe um cordel com as informações. Olha! E aí o Mário Rigato virou-se para mim e disse, aí, pô, para por aqui, não pode parar. Aí, vamos manter esse grupo unido. Então o grupo da luta contra o câncer, o grupo de educação no câncer, surgiu o grupo de educação em oncologia. Olha e que pouco lindo. tempo, grupo de educação em estudos oncológicos. A gente formou aquele grupo, passamos a dar seminário em todas as escolas públicas. Naquele período, o tabagismo era um problema sério em todo o mundo, no Brasil Sim. em particular. Nós fomos a Brasília com o professor Mário Rigato, conseguimos a primeira linha de tabágica no Brasil. Olha! Aí o GEON foi Tomando corpo. tomando um corpo, o professor Haroldo Joaçaba cedeu um espaço para nós funcionarmos no Instituto do Câncer, nós funcionávamos lá no início, e a gente foi crescendo, foram juntando voluntários, Sim. médicos, professores, leigos, jornalistas, e aí o GEON foi crescendo. Em 1990, nós fizemos uma reavaliação do que tínhamos feito, mas o câncer de mama, que tinha aumentado muito, era a principal causa de morte. E, infelizmente, as mulheres só chegavam em fase muito avançada. E a mamografia tinha sido demonstrada ser a arma principal contra o câncer de mama. Então, Em termos de prevenção. de prevenção, para diagnosticar precocemente, permitir uma cura sem mutilação. Então, na assunção do governo Cid Gomes, a gente foi a ele mandou que a gente fizesse um projeto com a secretaria, o Arruda Barça era então secretário, e a gente ajudou a implantar unidade de mastologia nas 18 policlínicas que tem no interior do estado. E começou a oferecer mamografia. Infelizmente, apesar de existir mamógrafos, apesar de existirem equipes para dar o diagnóstico, infelizmente a população não procura o câncer, esses exames ainda. Nós ainda temos um déficit, nós devemos fazer apenas 20% a 30% do número de mamografia que devemos fazer. Olha, padre. O senhor acha que isso se deve a medo, desconhecimento? Essa sua pergunta nós fizemos por quê? E aí o Banco Nordeste financiou um projeto e nós, a essa altura, o Lion Internacional, através do Lion Paquelândia, um local que tinha sido uma escola e um mamógrafo para ajudar na luta contra o câncer de mama em Fortaleza. E aí nós vamos estudar a população do entorno desse mamógrafo, que é o entorno do Hospital das Clínicas. Fizemos um projeto chamado Iracema. Iracema é a nossa grande avó. Sem dúvida. Falar, né? A estátua. Então nós estudamos 800 mulheres. Lá nós tínhamos mamógrafo no GEON, no ICC, no Hospital Universitário, e a cobertura mamográfica ainda é muito precária lá. Quando nós investigamos essas 800 mulheres, nós vimos que havia 4 medos básicos que afastam a mulher da mamografia. Sim. Primeiro, o medo do câncer. A mulher mal quer falar na palavra câncer. Sim. O medo da dor da mamografia. Houve uma difusão de que a mamografia é um exame muito doloroso. É um exame que dói, mas dói de uma dor tolerável. Sim. E hoje nós temos uma pesquisa, temos um método que a dor é até bem menor Sim. do que naturalmente ela acontece. Acho até que é mais um incômodo, né? Do que propriamente... Tem que pensar o seguinte, que pior que a dor da mamografia, gente, é a dor do câncer, É. a dor do diagnóstico do câncer. É. A gente tem que colocar isso aí na cabeça das pessoas. Dói. Mas aí o outro medo é o medo de ter câncer. Ela acha que for fazer o exame vai descobrir um câncer. Como se não descobrir, ele não acontecesse. Como se fugisse dessa realidade, né? Sim. O medo de perder a mama é outro grande medo. Verdade. E ainda descobrimos uma coisa que felizmente, eu acredito que hoje não seria mais realidade, alguns maridos não permitem que as mulheres exponham suas mamas. Então, naquele período nós identificamos 12 mulheres dessas 800. Faz quanto tempo essa pesquisa? Fazem
15 anos, mais ou menos. É recente. Totalmente recente. E o senhor detectou que alguns maridos... não Sim. permitiu que as mulheres expusessem suas Mas mãos. infelizmente ainda existe. Tem um viés social, então, nessa Nacional, grave. sim, um déficit, né? Machismo mas eu também acho que melhorou. As coisas Estão andando. que melhorou evoluindo. muito. Bem, aí a gente, com essas informações, a gente deu uma outra versão ao GEON, passou a educar a população de saúde para que eles abordassem nossa ideia é que se nós educarmos os 50 mil agentes de saúde do Ceará, na casa dos pacientes eles vão mudar essa realidade. Olha, Agora o problema é que nós não tivemos acesso ainda a esses 50 mil agentes. O GEON ainda é pequeno, nós temos apenas 10 funcionários. A maioria das pessoas lá é voluntária, como a Eliane, que dá um apoio excepcional ao GEON. A maioria do trabalho lá é feito por voluntárias. quem sabe se a partir desse programa, né, doutor Borda, a gente não consegue acesso, né? E só pegando aqui um pouquinho o gancho, por falar em voluntária, Eliane, como foi que você chegou no GEON? Bom, eu cheguei ao GEON após eu me descobrir com câncer. Né? A gente nunca se imagina com a doença grave, porque Sim. câncer é a doença do vizinho, da tia, da avó, Da amiga? da gente. Né? Sim. Mas eu vivi com câncer aos 45 anos e eu fiquei muito assustada porque eu já tinha vivido uma história de câncer com meu esposo. Sim. Tive meu marido com câncer aos 40 anos. Sim. Então, para mim, aquilo era um terror, né? Mas eu decidi, naquele dia que eu recebi o diagnóstico, que a gente tem vontade que o chão se abre e a gente entra ali e não saia mais, eu digo, eu tenho que viver. A minha vida, a minha existência vai estar em foco, não a doença. E eu vou lutar, porque eu era mãe, né? Eu era pai e mãe dos meus filhos adolescentes. E eu resolvi lutar. E isso é esperança. A esperança, né? Mas assim, ajuda dos amigos, busquei, fui atrás de médicos profissionais. O Dr. Porto foi quem descobriu o câncer em mim, foi quem me tratou, me fez a cirurgia. E eu nunca perdi esperança porque ele me ajudou a ter essa esperança. Né, de acreditar na vida, você vai ficar boa, você é jovem, você vai lutar, depois você vai vir para cá, trabalhar, ficar no GEON. Que lindo, né? Plantou essa semente. Mas eu não me via como voluntária. E naquele momento eu era uma paciente que eu queria sobreviver. Sim. Eu queria passar por aquele momento. E é difícil, hoje eu estou super bem, mas eu chorei muito. A mutilação é algo que constrange, que dói na alma, né? Eu tanto digo assim, quando eu me aposentei em uma bancada de médicos que eles disseram para mim, você tá ótimo, você pode voltar, porque eu sou policial civil de carreira, Sim. você pode voltar. Eu disse, doutor, quem deveria estar aí não era um homem, era uma mulher. Isso. Porque essa dor da mutilação da mama, que é um símbolo da sensualidade, da sexualidade, quem sabe? Até da maternidade. Da maternidade. É a mulher, né? Mas, enfim, fui driblando cada passo, até que passei todo esse processo doloroso, né? Com muita fé, amizade, minha família muito junto, meus filhos muito próximos, os médicos, né? Em especial o Dr. Luiz Porto, que foi que realmente encontrou o câncer, né? Porque eu me lembro da insistência dele, né, porque a princípio meus 2 diagnósticos não foram de câncer, mas ele sempre insistia, que é uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção nas minhas falas. O meu mamilo, ele era meio assim, fora de foco, né? E ele perguntou, e você nasceu assim, você sabe? Eu disse, não sei. Eu vi que eu não conhecia o meu corpo. Né? Sim. Muito vaidosa, que meu marido dizia, você não pode ver um espelho que tá... Mas eu não me conhecia verdadeiramente. Eu só via aquela, depois de arrumada, pintada, maquiada, né? E foi a partir, eu lembro bem dessa insistência, eu disse, doutor, se eu quero que eu tenha um câncer, eu não sei, acho que ele não lembra, porque são tantos pacientes. Não, eu quero te safar de um câncer. E foi isso mesmo. Na terceira biópsia que eu fiz, que foi guiada, uma biópsia especial, aí a médica já falou para o meu filho, ela realmente tem um câncer. Mas vamos esperar a biópsia, né? Então, passei por esse processo, não é fácil, é doloroso, mas consegui superar. E com o convite do Dr. Luiz Porto e da dona Chérida, né, que também é a esposa dele, é quem nos motiva demais. Maravilhosa. E eu
passei a estar no GEON, eu participei de outras ONGs, mas o GEON, ele teve eu me identifiquei, porque Isso. tem desde o primeiro cuidado, né? Primeiro, quem passa pelo Dr. Luiz Porto não perde a esperança de viver. E tem todo o acompanhamento, né? É uma equipe multidisciplinar. Nós temos lá psicólogos, nutricionistas, fisioterapia, que é importantíssimo para quem passa por ventilação. Então, eu fui assim, amando tudo aquilo, né? Muito embora o meu voluntariado está mais voltado para os eventos, que eu gosto de festa, eu adoro comemorar a vida, né, doutor? Festa é comigo mesmo. Então, quando chega no Outubro Rosa, eu entro de cabeça exatamente para a gente. É uma forma de a gente angariar fundos, que a gente sempre faz um grande evento, né? E eu dou essas pequenas falas, palestras, falando da minha superação pós-câncer de mama, porque eu retirei as 2 mamas, eu, uma mulher com 45 anos, super vaidosa, me vi sem mamas, sem os seios, né, e eu me lembro que nem sequer a reconstrução eu fiz de imediato, né? Porque acho que foi uma opção de todo esse ponto. Não, vamos esperar ver o resultado para ver se vai para radioterapia ou quimioterapia. E nem o expansor, que é algo que a gente usa, né, para não perder a pele, né, mais ou menos isso, e eu não consegui ficar com nada disso. E eu disse, pois é, então eu acho que é um teste grande para minha vida. Vou ficar sem peito e eu vou ter que me virar, né, a minha vaidade vai lá pro pé. Mas foi tudo perfeito, sabe? Porque para quem tem fé, tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo, né? E nesses 2 anos que eu fiquei só me cuidando, foi quando eu realmente conheci o GEON e entrei de cabeça, né? E hoje eu tô lá, tô até toda orgulhosa porque eu faço parte lá do quadro de voluntários do GEON. Olha que chique! Sou muito grata. E por ser um trabalho legítimo, um trabalho, sabe, assim, sério, de esperança mesmo, sabe? Quem passa por lá, você pode chegar triste, sabe? Mas você sempre vai encontrar alguém que te dê a esperança para continuar lutando por aquele... E interessante que você... A morte, porque o câncer ele tem esse estigma de morte, mas a gente tem que tirar, porque a morte é o alvo da vida, não é do câncer. Sim. Sabe? Não é de jeito nenhum. E essa experiência partindo de você, Helena, é muito mais especial porque você fez as 2 experiências, né? Esteve de um lado e esteve do outro. Na enfermidade. Sim. E hoje você ajuda, você é voluntária, né? Eu gosto muito daquela imagem do curador ferido, que transforma as suas feridas em fonte de cura para outras pessoas, né? Você passou por essa experiência e hoje você ajuda outras pessoas que, assim como você, né, estão passando por aquilo que você passou lá atrás, né? Eu acho muito, muito bonito isso, né? É um testemunho forte. E por falar em visitar, né, eu também sou voluntária no GEON há pouco tempo, né, mas conheci essa obra através, né, da Karine, da filha do Dr. Porto. E por ser formada em Direito, né, ela me convidou para mim e o meu esposo para a gente dar essa assistência jurídica, porque as carências são tão grandes, padre. Às vezes a gente pensa que para ajudar o GEON, a gente precisa doar dinheiro. Hoje, uma das maiores fontes, né, me corrija se eu estiver errado, doutor Porto, é a contribuição na conta de energia. Você pode incluir, quer dizer, você sem sair de casa, sem precisar fazer Pix, você inclui um pequeno valor, porque pode ser pequeno para você, mas quando a gente juntar na multidão, né, é a maior fonte de renda, né? A gente está até disponibilizando, minha gente, aí o Pix e também o contato da Enel para que as pessoas possam fazer essa doação. E quando a gente fala, né, em doação, em voluntariado, a gente tem que enfatizar que você falou aí nos outros profissionais, né? É uma gama de profissionais que o GEON precisa, né? Eu estou dando a orientação jurídica, porque as mulheres, a gente esquece que as mulheres, quando elas são portadoras do câncer de mama, muitas dessas mulheres são provedoras do seu lar. Então, elas param de trabalhar,
né? Elas perdem o sustento, muitas vezes, dos filhos, enquanto ela faz o tratamento. Então, não é só a questão do câncer de mama, né? Então, se você quiser doar cestas básicas, se você quiser... Precisamos também, às vezes, na orientação de um padre, já tivemos vários padres, né, doutor Porto, que visitaram o GEON e que muitas pessoas têm essa demanda, né, de um aconselhamento e de uma conversa. E na parte jurídica, elas têm uma carência de ter noção dos direitos básicos previdenciários, né? Até que ponto elas têm direito ao auxílio-doença, até que ponto elas poderiam se aposentar. Então, parece pequeno, mas aquilo ali pode mudar, né, a vida de uma família, o sustento daquela família durante o tratamento. Então, você pode doar, não é, doutor Porto, das mais diversas formas. O curioso das doações é que as doações vão de R$2 para cima, é só acessar esse telefone que está aí. E aí outra coisa, para poder a doação ser efetivada, a Enel exige que seja gravada a pessoa dizendo: autoriza de descontar. Ah, interessante. Para dar uma legitimidade maior. Muito interessante. Então, quem faz mais doação é entre R$2 e R$5. Então, são as pessoas mais humildes que vão ao GEON. Olha aí, tá vendo? E que aderem naturalmente. Que lindo, né? Hoje é responsável por 1/3 do nosso orçamento. É verdade. 1/3 do orçamento. E a esmola da viúva, né, padre? E me diga, doutor Porto, o senhor tem ideia o senhor deve ter, quantos atendimentos o GEON faz dia ou mês? Quantas mulheres passam por lá, para a gente ter uma dimensão social do trabalho do GEON? Nós atendemos uma média de 1.000 mulheres por mês, dá umas 10.000 mulheres por ano. Olha, que valor considerável. Mamografias, consultas. Sim, orientações. Terapias, fisioterapia, e pesquisas. Nós fazemos pesquisa. O CNPq tirou muito recurso da pesquisa, né? Todo mundo está ouvindo. Sim, ultimamente, né? Então a gente pesquisa lá de uma maneira muito xotesca. Nós recebemos motos de doação e essas motos são feitas em sorteio permanente no GEON. Pequeno custo da cartela, veio um prefeito lá e ter sido sorteado a moto, essa próxima é minha. Olha que lindo. Se sensibilizou, não é isso? É feito um bingo permanente, é feito uma cartela, sabe, pela loteria. Sim. E se a pessoa precisar chegar no GEON, por onde é que ela começa? Ou ela está com o diagnóstico ou ela precisa fazer a prevenção? Primeiro, se alguém chegar com a queixa mamária no GEON, ela não precisa ser encaminhada, ela vai ser atendida. Sim. Mas para ela ser formalmente atendida no GEON, ela vem pelo posto de saúde. Certo. Porque nós somos uma unidade integrada do SUS. Certo. Nós temos questão de ser SUS. Sim. Nós temos um sistema dos melhores do mundo. Referência, né? Então, nós queremos que lá seja um SUS, e um SUS acolhedor e bom. Sim. Mas mesmo que chegue alguém lá sem nenhum encaminhamento e está com a queixa mamária, vai ser atendido. Esclarecido sua queixa e ela entra no sistema. Mas o ideal é que ela procure o posto. O ideal é que ela venha pelo posto, porque já vem com uma certa orientação, já não ocupa um espaço de alguém que tem uma queixa mamária. Sim. Nós ainda somos muito pouca opção para um tanto de pessoas que precisam, mas está sempre muito cheio lá. Sim. Porque o acolhimento é considerado bom e porque o diagnóstico é feito no mesmo ritmo das clínicas particulares. Olha que interessante. O paciente chega lá e ela faz a biópsia naquele dia. É verdade. Olha que interessante. Doutor, e o caminho do voluntariado, né? O senhor falou para nós o caminho de alguém que precisa, a mulher que precisa. Se algum voluntário se sentir motivado a ajudar vocês nessas diversas áreas que vocês citaram aqui, qual que seria o caminho? Se quiser contato o GEON, tem que ir lá assinar um termo de adesão ao voluntariado. Ela é uma das coordenadoras do voluntariado. Então estamos com o chefe aqui. Você preocupa? Lá no GEON. No GEON, nós todos estamos aptos a atender a quem chega para se voluntariar.
Tem algum telefone que a pessoa possa entrar em contato e falar com você, Helênio? A gente vai colocar. A gente coloca, né? Acho. Pois é, muito interessante. E a sua experiência, né, de voluntariado, eu vi no dia que eu estive lá, né, eu acho que eu já estou no G1 há uns 3 meses, que tem um sino da vitória, não é isso, doutor Porto? Eu achei muito interessante, padre, quando a pessoa recebe, né, a notícia da cura, a pessoa vai lá e toca, né? Eu já toquei, olha aí. Toca, toda vez que toca. Vai derrubando na cordinha. Renova os votos. É igual religioso, renova os votos, doutor Porto. A minha cura. Que lindo, é muito importante. Bem linda mesmo. Bem forte, Esse né? sino surgiu de uma maneira interessante. Eu fui oficial dos bombeiros. Doutor A Porto. minha geração, quando meus pais eram pobres, papai teve 20 filhos, então era uma família muito grande, e eu estudava em escola pública, estudei no liceu. Sim, Então, quando houve um acidente, aí quando eu ia terminar o 2º grau, a minha irmã caçula foi atropelada, sem estar em casa. Então, o pai gastou tudo que tinha nesse tempo no hospital público, tinha Sim. nada, passou entubado. meu Deus. E quando terminou, ela saiu, felizmente. Graças a Deus. Pois é, aí ele disse, olha, acabou todos os nossos... Ele mantinha a gente com todo o dia da passagem. Sim, tudo muito contado. Acabou. Cada qual agora vai cuidar da sua vida. E tinha, os jovens tinham, ou ia ser padre, ou ia ser militar, Sim. ou ia ser bancário. Eram as opções da época, né? Sim, Vários irmãos meus foram ser bancários. sim. Não teve nenhum padre. Que pena. Perdemos essas vocações. Aí eu entrei na escola, eu e o meu irmão entramos na escola de oficiais, eu fiz a escola de oficiais. Sim, sim. E fui oficial dos bombeiros, foi quando eu conheci a Xana, que o pai dela era do comandante. Namorou a filha do comandante. Pois é. Aí, com essa função do bombeiro, houve um incêndio no navio aqui em Fortaleza. E nós tínhamos instalado um posto de bombeiro no Mucuri, e eu fui comandante da guarnição para apagar o incêndio do navio. Nós apagamos o incêndio, quando terminou, o comandante ficou muito agraciado e me deu o sino de alarme do navio. Olha! Esse sino ficou guardado lá em casa. O Paulo, esse sino está aqui, ele merece ter uma utilização melhor. Vamos usar esse sino. Que ideia maravilhosa, né? A simbologia disso, né? Eu já presenciei, padre. É muito emocionante. Eu me emocionei. Eu também. Um dia desse eu estava atendendo e tocou, eu pedi, com licença aqui, deixa eu só ir ali. Olha, a gente está concluindo, padre, se eu queria mais alguma dúvida. A gente já está encaminhando para o final. Eu queria que vocês deixassem talvez uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, nos acompanhando. Nós falamos dessa dimensão da falta de informação, da importância da prevenção, né, de tantos fatores que às vezes dificultam essa dimensão do conhecimento, da busca pela resolução da dimensão do câncer de mama. Que mensagem vocês deixariam para as mulheres que nos acompanham nesse sentido? Mulheres, não tenham medo de conhecerem o seu corpo, de procurar ajuda se tiver alguma alteração, né? O câncer nem sempre é morte, e eu diria que a maioria das vezes não é. Muitas vezes é uma repaginada na vida. A minha foi isso, a minha vida é antes do câncer, depois do câncer. E eu sou muito grata por esse momento que eu vivi, então não tenho medo, não tenho. E procure o GEON. O GEON precisa da ajuda de todos nós. O câncer é uma doença democrática, todos, digamos assim. Né? E todos precisam ajudar, porque sempre vai ter um caso na família que vai precisar da ajuda. Então procurem o GEON e procurem também os médicos, né? Não tenham medo, porque a gente tem muito medo, né? Mas lembre-se que o tempo é rei no câncer, tá? A gente hoje levanta a bandeira do diagnóstico precoce. Isso. Que é o que salva. É o que me salvou, foi o diagnóstico precoce. Apesar de eu ter tirado as 2 mamas, mas o que me salvou foi o diagnóstico precoce. Eu queria só dizer se o doutor Porto deixar a mensagem dele, eu achei muito interessante, né? Eu também sou paciente dele, e aí quando a gente entra no consultório dele, tem várias, né, estatuetazinhas de Dom Quixote. Eu acho muito interessante essa simbologia, né? Porque isso é ele, né?
de achar, né, que isso não é utopia, né, isso é uma realidade, de transformar, que é o objetivo do nosso programa Esperançar, né, transformar algo não numa expectativa, mas de algo concreto. Então, diante dessa sua visão de Don Quixote, o que o senhor diria aqui para... O Don Quixote é uma utopia. É uma utopia de resolver os problemas. Sim. E a gente sabe tão pouco de tudo. Sabe? A ciência sabe tão pouco que a sensação que eu tenho é que vivo caindo do cavalo. Muitas vezes. Um monte de moinhos. Os moinhos. Grande moinho. Muitas vidas que a gente como esse. Mas a gente hoje já no controle do câncer, que seria controle da doença como um todo, identificação de fatores de risco. Mulheres que não têm filhos, mulheres que têm vidas sedentárias, mulheres que bebem acima do normal, mulheres que fumam, né? Obesas, que a obesidade hoje está sendo um grande problema de saúde pública. Essas mulheres que usam usuários de hormônio, uso abusivo de anticoncepcionais. As mulheres devem ter mais cuidado com as suas mamas. A partir dos 40 anos, ela procura um mastologista que vai indicar uma mamografia, vai fazer um exame acurado nessas mamas para identificar alguns sinais. E quais são esses sinais? Primeiro, a mulher que notar um nódulo mamário, ela tem que procurar um atendimento médico para esclarecer. A maioria dos nódulos, felizmente, é benigna, mas pode ser que algum seja maligno. Então, secreção pelo mamilo, a descarga papilar, depois da menopausa, principalmente, ela tem que ser investigada. A maioria delas também é benigna, mas se tem secreção pelo mamilo, ele tem que ser investigado. Uma dor localizada na mama com uma vermelhidão local, com uma deformação, o desvio do eixo do mamilo. Os mamilos têm um eixo paralelo. Se o mamilo é mais retraído para um lado, ou para o outro, ou para cima, ou para baixo, ele pode sinal de alerta. É um ducto mamário afetado. Comprometido. Aí pode flagrar o câncer numa fase inicial e curá-lo. Isso é importante. Então, isso aí, ela tem que ir ao médico que vai procurar os sinais que tem daquele câncer e vai fazer o diagnóstico precoce, que é a grande arma, que é centrada na mamografia e no exame clínico pelo mastologista. Perfeito. O senhor quer deixar alguma mensagem, padre? Eu quero agradecer, porque a gente aprende muito. É uma aula. Experiências assim, né? Acho que todo mundo tem uma mulher próxima que conhece, ou da família, que já passou pela experiência do câncer de mama, né? Então, acho que nós estamos aqui falando daquilo que o senhor falou no início, levando informação. Isso. E eu acho que isso é fundamental, né? Então, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, doutor Ponto, por esse trabalho fantástico que o senhor desenvolve, mas por ter também tirado esse tempinho para partilhar conosco esse seu trabalho incrível. E, Eliane, obrigado pelo seu testemunho. Eu acredito que, mais do que um trabalho, é a sua vida que ajuda outras mulheres a trilhar esse caminho. Então, obrigado também pelo seu testemunho. Eu termino agradecendo também a todos, né, pela oportunidade dessa aula, né, doutor Porto realmente nos alerta. E você, mulher que está em casa, se conheça, numa época que se fala tanto de autoconhecimento, né, conheça também o seu próprio corpo, procure o GEON, ajude o GEON, né, porque precisamos falar de esperança. Bom dia a todos e até breve.